Cá estamos nós, dando continuidade ao capítulo 10 do evangelista Marcos, no Novo Testamento. Estamos nós, e já começamos, não é? Aqui o subtítulo, Terceira Previsão do Calvário. Isso quer dizer que Jesus já havia mencionado aos apóstolos 2 outras vezes o que iria se passar com ele. Não é? Seu testemunho, se é que podemos chamar assim, não é? Porque toda a sua vida, para nós, é um testemunho, né? É um aprendizado desde a sua chegada em Belém até a sua partida entre nós, fisicamente, em Jerusalém. Mas ele havia previsto já 2 vezes esse momento de partida. E agora ele previa a terceira vez. Claro que os apóstolos não gostavam deste momento. Muitas vezes, e aí nós vamos entender, não é, que muitas vezes o mestre e todos os professores fazem isso, não é? Numa matéria mais difícil, há uma tendência em repetir a matéria para que haja um melhor registro, não é? Então, também, ele vai pela terceira vez falar disso, porque muitas vezes, por defesa, nós dizemos, sim, e passamos direto, não queremos ouvir. Claro que o que nos incomoda, há muita dificuldade de escutarmos. Temos que assumir e lidar com isso conscientemente. E não é fácil fazer isto ainda para nós, não é? Muitas vezes. Então, olha, nós vamos ler o 32, que nós já comentamos, e a partir do 33 nós vamos começar o nosso estudo hoje. Então, repetindo só, porque é o início, não é, dessa passagem. O versículo 32. Estavam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus estava indo à frente deles. Já comentamos isto. Eles estavam assombrados, e os que seguiam temiam. Então, isto tudo na sequência dos acontecimentos, e isso também já comentamos. E tomando novamente consigo os 12, então vejamos, ele podia estar sendo seguido pelos discípulos, e esses discípulos eram de 70 e 72, além deles nós temos os apóstolos. Então ele estava indo com todo mundo, estava indo à frente. Mas, tomando novamente consigo os 12, então o que ele fala agora, ele não fala para os apóstolos e discípulos, ele fala apenas para os apóstolos. Pega os 12 e diz assim, começou a dizer-lhes as coisas que estavam prestes a sobrevir. Então, daí a profecia. Quando alguém está a dizer coisas que vão acontecer, isto é uma profecia. Aí, começando hoje aqui, versículo 33. Eis que estamos subindo, agora palavras de Jesus. Eis que estamos subindo para Jerusalém, acho que chegamos a comentar, Jerusalém fica num planalto, e embora no mapa nós vemos Galileia em cima, Samaria no meio, Jerusalém embaixo, topograficamente eles estão saindo do norte, que é uma planície, para o planalto que fica, em que Jerusalém fica. Então, estão subindo. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, o entregarão aos gentios, e o ridicularizarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, mas se levantará 3 dias depois. Então, nós temos sempre
um final relativo. A morte sempre é um final relativo. A morte não é o fim. E esta é a maior lição que Jesus trouxe para nós. Que a morte não é o fim. Não se pode usar o livre-arbítrio, para se conseguir tudo que se quer nesta vida, sem se pensar nas consequências do depois desta vida. Né? Então, ele é bastante didático nisso. Ele fala do reino de Deus. Ora, embora o reino de Deus esteja dentro de nós, ele vai determinar, porque é claro que se fazemos o bem, como está aqui na página inicial de hoje, né, na mensagem inicial, do uso das mãos, e aí é a nossa capacidade de agir no bem, isto é que faz com que nós façamos brilhar a nossa luz, como Jesus nos diz. Mas sabemos que esse processo é um processo que leva a vida inteira. E a nossa vida inteira não tem fim, porque nós somos imortais. E pensar sobre isso chega a dar tontura. Mas então, nós estamos cada vez mais melhorando, mas isto depende da nossa ação, das nossas mãos, que não são essas físicas, que é exatamente o uso da nossa vontade e do nosso pensamento para o bem. Sendo assim, se estamos fazendo isto, quando saímos daqui, porque a morte não é o fim, é um fim relativo, claro, é o fim dessa personalidade que vai ganhar um atestado de óbito, não é? Mas não é o fim do espírito imortal, é o fim de um período, um dia de aula, não é? Como muitas vezes há essa comparação. E retornamos à realidade mortal, levando conosco os valores que aqui desenvolvemos, ou que deixamos de desenvolver. E, a partir daí, nos colocamos vibratoriamente no espaço do invisível, que é compatível com a nossa vibração. Então, se não agimos bem, e aqui ele fala, Emmanuel, né, sobre as trevas, é claro que no mundo espiritual, que não chega nem ser, Dona Ivone nem chamava, ela chamava de invisível, né? Tem até um livro dela que é No Invisível, porque ela diz que é tão baixo que você não dá nem para chamar de mundo espiritual, porque às vezes é aqui mesmo, só que é no invisível. Imaginemos que se eu desencarno e fico aqui, chumbada nesse nível aqui do mundo físico, a minha vibração está muito pesada. Né? E espiritualmente, para quem desencarna, não é algo positivo ficar aqui, vamos dizer assim, como resultado de uma ação numa encarnação. Né? Claro que nós queremos, né, nos nossos anseios, queremos ir para nosso lar. Nosso lar está numa esfera alta do umbral, mesmo na mais alta esfera do umbral. Sim, porque somos seres ainda umbralinos. Quando Jesus diz, fazei brilhar a vossa luz, está falando para quem? Para quem tem luz? Não, está falando, está nos exortando a fazer algo que com o tempo, a lei mesmo, que é a lei do progresso, isto vai acontecer. Mas não vai acontecer a esmo, não vai acontecer por milagre, vai acontecer como resultado do nosso trabalho. Bom, porque, voltando aqui, que ele vai falar disso. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas, e é assim que deve ser, porque o reino dele não é desse mundo. Mas os poderosos do mundo tinham medo dele, porque ele atraía as multidões, e atraía as multidões porque ele curava, coisa que mesmo os sumos sacerdotes não conseguiam fazer. Então, ele atraía as multidões para si. Não é? A sua palavra é algo que depois seria mais aprofundada.
Ele falava, as pessoas ouviam, mas muitas iam mesmo e levavam os seus doentes, pensando na cura. Eram aliviadas pela palavra, sim, mas o mais importante dos momentos em que Jesus divulgou e pregou o evangelho é que aqueles que iriam ouvir seus futuros evangelistas e testemunhas dos evangelistas, porque temos os que não assistiram o que ele fez, mas que ouviram de alguém que assistiu o que ele fez, teríamos o registro de tudo e manteríamos todas as passagens, se não todas as que realmente contam, vamos dizer que ele tenha feito, e o evangelista João, ao final da narração do evangelho que ele faz, não é? O mais novo dos 12 apóstolos, ele vai dizer que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não daria. Muitos livros. Então, o que nós temos é um resumo, a essência, vamos dizer, não é? A concentração de lições, o mais realmente significativo, importante, vamos dizer, suficiente para nós, porque é muita coisa, para os próximos séculos e séculos, até chegarmos aqui, e ainda continuaremos, é claro, por muitos, ou para todo sempre, estudando o Evangelho, embora outras revelações divinas virão, mas esta é a base moral da humanidade, essa é a base moral. Então, esta será parte do nosso roteiro de estudo ainda para todo sempre, sem dúvida nenhuma. E eu digo para todo sempre mesmo, recordando que somos imortais, não é? E aí ele diz, não é, que os sacerdotes e escribas o condenarão à morte, mas não podem matá-lo porque é um povo dominado. E então, como não podem matar por ser um povo dominado, entregam-no para o dominador, que são os romanos, são gentios, não são judeus, não é? São os dominadores, os judeus são os dominados nesse momento. Condenarão à morte, o entregarão aos gentios. Por quê? Gentios, não judeus. Nesse caso, os romanos. E o ridicularizarão, cuspirão. Aí vejamos uma série de partes que ele diz que mostra as partes mais difíceis para nós, não para ele, tá? Para nós. Um espírito puro passa por isto, vamos imaginar, seria como um professor universitário que entra numa sala de creche, não é? E acaba todo pintado de guache. Leva um potinho de guache na cara. Isto é grave. Se uma criança der com um potinho de guache, que eu digo a tinta assim, pode ser que ela chore, fique sentida, mas não uma pessoa, fala professor universitário, uma pessoa mais velha, não precisa ser um professor universitário, mas uma pessoa mais vivida, né? Porque estamos falando de escola, né? Então, creche na escola, e o professor também é na escola, mas poderia ser mesmo o professor da sala, não é? Então, professor, alguém mais habilitado, e uma criança pequenina, é Jesus, isso em toscas linhas, é claro, né? Tosquíssimas linhas, Jesus e nós. Para nós é terrível, para ele, não, para ele não é terrível. E aí por quê? Não é? Porque nós não temos ideia do que é um espírito puro. Mas fato é que a leitura que ele faz das coisas do mundo físico não é absolutamente a mesma
da leitura que nós fazemos do que acontece no mundo físico, porque nós nem bons espíritos não somos ainda. Okay? Nós ainda estamos na fase da imperfeição. E ele já passou pelo bom espírito, agora ele já é puro espírito. Não temos ideia do que é isso. Nem bom espírito, é difícil. Imagina espírito puro. Mas fato é que não é a mesma coisa. É uma situação que tem que ser vivida, então é isso mesmo. Olha, é isso que vai acontecer. Mas o mais importante de tudo é o que ele diz ao final. Então, nós passamos de coisas difíceis na vida. Vamos imaginar, todos nós. Podemos ser ridicularizados, podemos sofrer, não é? Aqui ele fala cuspes e açoites e o matarão. Quer dizer, nós podemos passar por coisas terríveis nesta vida, por coisas terríveis. Mas o que importa, ele diz aqui, mas se levantará 3 dias depois. E aqui o se levantar é um termo desse povo à época, que é sobre se levantar dos mortos, ressuscitar, voltar dos mortos. Então, nós podemos passar o que for aqui. É importante é como é que vamos passar por isso, com esta certeza de que aquilo tudo é passageiro e que logo o fim relativo, em algum momento vai chegar, tudo passa, não é? E neste momento nós vamos retornar da onde nós viemos, levando a vibração. Às vezes podemos ter saído, antes de reencarnar, numa condição vibratória mais pesada, e os nossos esforços aqui no bem, na compreensão do que vivemos, dessas lutas, aqui, como Jesus fala, né, a ridicularização, cuspir, açoite, a morte, não é? A violência. Então, tudo isso são situações que acontecem, mas que o que importa mesmo é que isto vai ter um fim e nós vamos voltar, e muitos voltam em condições vibratórias muito mais felizes do que saíram. Não precisamos voltar em condições vibratórias muito mais felizes do que saímos. O importante é voltarmos melhor do que saímos. Não precisa ser muito melhor, mas saindo com um ganho, no sentido mesmo de passou de ano. Só passa de ano quem tem nota azul, né? Quem tem nota acima daquela média necessária para passar. Então, é isso que a gente quer, que as provas que nós viemos, vamos imaginar que 100% do que viemos fazer, 100% da matéria do ano letivo, que é uma encarnação, nós completamos na média que era precisa para passar de ano. Então, fomos bem-sucedidos. Completamos 60% do que viemos fazer. Não é? A mesma coisa, porque se a pessoa vem e completa 20% do que veio fazer, seria a nota o quê? 2 de 10. Tira 2, passa. Tira 3, passa. Tira 4. Quer dizer, em questões vibratórias, nós vamos ver que precisamos tudo isto relativo com a vibração que entramos. Olha, são casos, é tudo caso a caso. Não tem receitinha de bolo em questões espirituais. É tudo caso a caso. A minha nota 2 é diferente da nota 2 de outra pessoa. A minha nota 6 é diferente da nota 6 de outra pessoa.